Vamos lá então, pessoal, começando aqui mais um dia do nosso estudo, fechando a nossa semana. Sexta-feira nós vamos para o nosso livro Fonte Viva, o texto número 97, a Palavra da Cruz, para fecharmos aqui então essa nossa semana de estudos. Quando nós falamos sobre a Palavra da Cruz, ela é uma expressão muito utilizada, tanto no meio católico como no meio evangélico, como sendo uma representação daquilo que Jesus trouxe para nós como ensinamento. Então a Palavra da Cruz, muito mais do que uma simples cruz simbolizando aquilo que Jesus vivenciou nos últimos dias da sua presença aqui na Terra, representa a sua própria existência, os seus ensinamentos, a sua vivência. Emmanuel separou para nós esse texto, trazendo para nós aqui um ensinamento precioso sobre aquilo que nós mesmos vivemos em termos de filosofia. A gente tem falado muito isso nesses últimos dias nos nossos estudos, a respeito de uma filosofia de vida. E as pessoas falam isso com naturalidade, falam isso com simplicidade, muitas vezes até subestimando a importância desse padrão de conduta que todos nós devemos adotar para alcançarmos essa elevação, esse crescimento espiritual que todos nós desejamos. Então, quando eu adoto uma filosofia de vida, para nós que somos espíritas, temos o ensinamento moral de Jesus, compreendendo de uma forma mais profunda aquilo que foi ensinado nesses últimos séculos, através dessas gerações, fazendo uma releitura daquilo que Jesus trouxe para que nós pudéssemos entender a expressão real de todos esses ensinamentos, fortalecendo as bases da doutrina espírita. E nós conversamos ontem no nosso estudo, falando sobre aqueles pilares principais da doutrina, que é a compreensão da existência de Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas. Falamos sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, o que significa que quando nós desencarnamos, a nossa vida continua ativa, dinâmica, produtiva e sempre progressiva também. Falamos sobre o intercâmbio com o mundo espiritual, dando para nós essa esperança dessa realidade, ou essa certeza dessa realidade que o mundo espiritual apresenta para todos nós. Falamos sobre a lei de causa e efeito, que a gente tem estudado essa semana no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos compreender a origem, não apenas dos fracassos que nós vivenciamos, mas também dos nossos sucessos. Falamos também sobre a nossa relação que temos hoje aqui no mundo físico, sabendo que nada acontece por acaso, mas que existe um planejamento profundo, para mostrar para nós que a nossa vida tem uma razão de ser. Então, quando nós falamos sobre esses principais pilares da doutrina espírita, inicialmente dá a impressão de que são ideias novas, que alguém criou, que alguém inventou. Vamos imaginar um mundo perfeito, um mundo cor-de-rosa, e a gente vai criar então essas bases para que todo mundo viva essa fantasia. E aí então nós começamos a ter uma compreensão real de que isso não é uma fantasia, mas é uma realidade. E buscamos nos ensinamentos profundos de Jesus exatamente aquilo que embasa essa nossa crença, essa nossa convicção e, portanto, essa nossa filosofia. Então, para nós, essa palavra da cruz ela vai muito além muito além de um simbolismo religioso que nós temos hoje. Como eu já lembrei para vocês, a cruz, que hoje é um símbolo do cristianismo, no passado era um instrumento de punição das mais severas daquela época, onde os maiores criminosos eram executados. Então hoje nós temos uma cruz que era um símbolo de execução como um símbolo dos mais sagrados. Se Jesus tivesse sido sacrificado de uma outra forma, provavelmente nós teríamos uma história diferente, uma imagem diferente, um símbolo diferente. Mas nós temos então essa cruz, que representa o sofrimento maior de Jesus no final da sua existência terrena, e aí então a sua ascensão ao céu, já que Jesus era visto como uma divindade. Mas para nós, muito antes de chegarmos na cruz, nós observamos o dia a dia, os passos, as palavras, as ações de Jesus, trazendo para nós o profundo ensinamento que ele veio transmitir aqui para o nosso mundo físico. Essa expressão palavra da cruz, ela se encontra numa das cartas de Paulo, direcionada para as comunidades cristãs
que estavam se formando. Primeira carta aos Coríntios, lá em Corinto, no capítulo 1, versículo 18. Nessa primeira carta, é muito interessante, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do que significou esse trabalho de Paulo de Tarso na comunicação com esses grupos para ajudá-los no desenvolvimento, do estabelecimento do cristianismo dentro deles, e eram, como Paulo de Tarso era chamado, o apóstolo dos gentios, e a gente lembra que os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E aí então eram grupos que se espalhavam naquela região do Oriente Médio, naquela região da Europa, ali do leste europeu principalmente. E aí então o trabalho que ele realizou, um dos trabalhos mais abrangentes de todos os apóstolos, e era exatamente orientá-los. E nessa primeira carta de Paulo, nesse capítulo inclusive que nós estamos lendo, no capítulo 1, nós começamos a ver o primeiro contato que ele tinha com essas comunidades, e a partir da leitura dessa carta dá para entendermos exatamente de qual era a sua intenção, qual era o seu objetivo. Então ele fala com muita simplicidade quem ele era, o que ele esperava fazer, qual era o propósito que ele tinha na difusão dos ensinamentos de Jesus. O Braz colocou, se não fosse a bravura de Paulo, o cristianismo teria sofrido enorme prejuízo. Como pode, né? É verdade, concordo, viu, Braz? Porque ele foi aquele que conseguiu quebrar as barreiras daquela região, daquela fronteira limitada onde os apóstolos se encontravam, e ele foi além. E foi por causa dele que ele conseguiu levar essa grande difusão, né? Claro que se não fosse por ele, como a gente lembra sempre, Chico Xavier fala que quando morre um capim nasce outro, né? Então o trabalho foi dele, mas se não fosse ele, outro missionário certamente poderia ter feito a mesma coisa, né? Então, selecionou para nós aqui, 1 Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então isso aqui foi direcionado, essa mensagem, foi direcionada para todos os cristãos. Só que como nós sabemos, desde daquela época para cá, nessa trajetória do cristianismo, muitas interpretações e instituições começaram então a fazer do cristianismo um objeto à moda da casa, cada um dando a sua própria interpretação. Então quando nós colocamos para nós que somos salvos, essa salvação a gente lembra que nada mais é do que nós alcançarmos essa elevação espiritual que o Espiritismo nos dá a oportunidade. Então na verdade a salvação é a salvação de nós mesmos, a salvação de nossas fraquezas, e não simplesmente uma salvação do mundo, atribuindo, por exemplo, a Jesus, que nós vemos assim expressões que dizem assim, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, como se o sacrifício dele fosse exatamente o objetivo da nossa salvação. Na verdade, a presença dele aqui no mundo trouxe para nós ensinamentos para que nós pudéssemos promover o nosso próprio crescimento. Então Emmanuel discorre para nós aqui com o seguinte raciocínio, ele diz assim: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo numa voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirólogo do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, ou seja, a rendição irremediável, porque ia chegar até aquilo. A gente já vai comentar um pouquinho melhor sobre cada um desses. Perdão espontâneo que expressava a humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós,
que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Então vamos agora aqui interpretar este nosso texto, mostrando a importância dele para o entendimento que nós temos daquilo que nós temos à nossa disposição, que é essa mensagem trazida pelos Espíritos, trabalhando sob a orientação de Jesus, que veio com essa proposta de não apenas transformar a humanidade, mas principalmente despertar a humanidade. Lamentavelmente a gente vê que isso vai demorar um tempo ainda, porque as religiões dominantes ainda fazem uma interpretação bastante distante, bastante superficial dessa realidade, por não compreenderem de fato a proposta existencial que nós temos aqui hoje, de que forma que nós evoluímos, quais são os instrumentos de que nós dispomos para promover essa transformação. Então nós começamos que a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Nós lembramos que a mensagem de Jesus, ela nos proporciona renúncias das mais diversas. As renúncias, por exemplo, do apego, dos nossos interesses. Pois aí foi mesmo, né, Sussu? De verdade. Então a gente fala sobre os nossos interesses, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Inclusive hoje nós observamos, como temos falado, que a mensagem religiosa hoje, que nós encontramos aqui no Ocidente, ela fala muito da felicidade espiritual alcançada aqui no mundo físico através das conquistas que o próprio mundo pode oferecer. Então nós imaginamos que o indivíduo se encontra elevado espiritualmente ou bem-sucedido espiritualmente se por acaso ele tem um sucesso profissional, um sucesso na construção do seu patrimônio. Então nós imaginamos que a relação com Deus é sempre aquela: eu dedico o meu louvor e em troca eu recebo os benefícios aqui do mundo físico. Isso porque nós lembramos sempre que a felicidade, ela se assemelha muito àquilo que nós interpretamos como conforto, como status, como alegrias momentâneas. E até mesmo na dor, e isso a doutrina espírita é muito clara para todos nós, até mesmo essa dor ela proporciona para nós um crescimento muito grande. E nós lembramos sempre que, embora essa dor nos afete através das restrições materiais, das limitações que nós enfrentamos, o crescimento espiritual ele é inegável, desde que nós saibamos viver essas experiências. Daí que nós estudamos no Evangelho o bem e o mal sofrer, naquele capítulo dos bem-aventurados os aflitos. Que até mesmo quando se fala sobre essa mensagem dolorosa, quando Jesus disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, para aqueles que interpretam de um modo simples, que é exatamente aquela ideia que coloca para nós, que é porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, como é que nós podemos entender que aquele que se aflige, aquele que sofre, pode ser uma pessoa feliz, pode ser uma pessoa bem-aventurada? Porque a expressão bem-aventurada significa exatamente isso, ser feliz. Então, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que abrem mão de um monte de coisa. E a gente começa a ver no mundo assim, mas o mundo necessita disso tudo para que você viva no mundo. É importante que você se encontre bem estabelecido com tudo aquilo que você precisa. Mas Jesus vem e fala que nós temos que abrir mão de um monte de coisa para alcançar essa felicidade. E daí então que nós entendemos que ela é dolorosa. Se nós queremos seguir esses ensinamentos de Jesus, é necessário que nós então vivamos as experiências que ele nos ensinou, que ele nos orientou. Só que para que eu faça isso, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. E a pergunta é: eu estou disposto a fazer isso? Naquelas passagens, numa delas, quando ele afirma que para que um indivíduo possa segui-lo, deve abrir mão de tudo. Se por acaso alguém da família desencarna, ou morre na interpretação popular, ele fala: deixa os mortos enterrar seus mortos. Como é que nós podemos entender isso? Qual é a lógica desse tipo de ensinamento? Isso para mim é loucura. E de fato o é, se nós fizermos uma interpretação superficial. Então ele diz para nós assim, que do Calvário, lembrando que o Calvário é aquele monte onde se encontravam aquelas cruzes de punição, então Calvário não era o sofrimento dele, Calvário era o local onde ele acabou sendo crucificado. Do Calvário desceu para o mundo uma voz,
A princípio desagradável e compreensível. E incompreensível. Que foi isso que eu falei para vocês. Como é que nós vamos interpretar um ensinamento desse, ao pé da letra? Isso para nós é desagradável porque não nos proporciona nenhum tipo de alegria, e é incompreensível porque ela vem de um modo codificado, vem de uma forma enigmática. Então, se nós não fizermos a interpretação correta, nós tomaremos uma direção equivocada. E continua. No martirólogo do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Então essa negação superficialmente absoluta significa simplesmente negar tudo aquilo que o mundo pode oferecer, negar por negar. E não com um propósito maior, e não fazer uma negação sábia, mas uma negação absoluta. Abandono completo dos mais amados. Aqui a gente vai para aquela passagem que veio para nós do livro, deixa eu pegar aqui rapidamente, está aqui do livro de Mateus, capítulo 12, nós temos aqui versículo 46, ele diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando nós interpretamos ao pé da letra, significa, quer dizer então que eu tenho simplesmente abrir mão da minha família, não ter consideração nenhuma para as pessoas que convivem comigo? Tem até aquela outra passagem, quando Jesus diz assim, que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Então nós vemos assim uma série de expressões, série de ideias que muitas vezes, mal interpretadas, nos distanciam cada vez mais daquilo que Jesus trouxe para nós, como ensinamento e principalmente como exemplo. Os fenômenos mediúnicos também, que, por exemplo, Kardec tentou, dentro da sua possibilidade, fazer uma interpretação, lá no livro A Gênese, Milagres e Predições, lá no final, na segunda parte, tem as predições, quando fala sobre Jesus andar sobre as águas, sobre a mudança da água para o vinho. Então uma série de fenômenos que Kardec tenta interpretar. E ainda assim é muito difícil. Como eu falo para vocês, nós pegamos hoje um código considerado sagrado que foi manipulado durante muito tempo, traduzido e retraduzido e interpretado, e hoje nós temos que lidar com uma tradução que nos é apresentada que muitas vezes foge completamente àquilo que é original. Então o grande ensinamento que Kardec traz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é dizendo para nós que não nos apeguemos nos fatos, na história que é contada no Novo Testamento, mas nos apeguemos principalmente nos ensinamentos morais que Jesus trouxe. Isso para nós já é o suficiente. Não só época e cultura, mas a interpretação se modificou muito. São línguas diferentes. Imaginemos, por exemplo, o tamanho do vocabulário da Grécia naquela época, do vocabulário grego naquela época, para a nossa língua portuguesa 2000 anos depois. Quantas palavras novas, quantas expressões, até mesmo o regionalismo, que também acabou sendo apresentado como uma expressão que para nós significa uma coisa, para outros significa outra. Era extremamente limitado. Então nós falamos de línguas que são mortas, não apenas antigas, mas línguas mortas também. Então seguimos ao pé da letra aquilo que a Bíblia nos apresenta, é algo que traz grande dificuldade para a nossa interpretação. E ontem nós conversamos sobre isso, falando do ateísmo. Vocês se lembram? Que eu perguntei assim para vocês que quais eram as razões das pessoas se tornarem ateias? Porque eu tinha visto, navegando pela internet, alguns atores que se declaravam ateus. E aí então me interessou, comecei a ler um pouquinho daquele artigo, e aí mostrava então frases de cada ator para falar do porquê não terem essa relação próxima com Deus. Pelo contrário, se virem numa condição existencial exclusivamente materialista. E aí li um ator, li outra atriz, e fui lendo, e eu percebi o seguinte, que a opção pelo ateísmo não é movida por uma convicção. Na verdade, a opção pelo materialismo nada mais é do que uma oposição àquilo que é apresentado. Porque, de modo geral, as religiões tradicionais trazem para nós expressões muito mais motivadas por dogmas e fé do que pela razão. Então dizer, por exemplo, assim, Jesus anda sobre as águas.
Não importa o que a razão diga, o que fez ele andar, o que sustentou, existe uma força, será que ele andou de verdade ou não? A resposta é simplesmente, Jesus andou porque ele é filho de Deus. E aí, para aqueles que buscam uma explicação mais racional, vai dizer, sinto muito, mas para mim isso é balela. Não serve. E se a religião todas, ou todas as religiões, começam então a se basear apenas nessas crendices, sem fazer interpretações racionais, terem uma fé, mas uma fé baseada na razão, as pessoas optam então por não acreditar. Eis aí então que surge o ateísmo, que surge o materialismo. Mas de um modo geral nós temos muito mais as pessoas que são agnósticas do que ateias. O agnóstico é aquele que não acredita, mas está aberto às novas ideias, está aberto às explicações. O ateísmo é o ateísta é aquele que nega. Eu não acredito e ponto. Tanto que, como nós já conversamos, procurando no YouTube sobre ateísmo, nós veremos ali vídeos produzidos trazendo imagens de grandes catástrofes, de acidentes, de morte, de miséria, de crimes que são cometidos pela humanidade. As pessoas perguntam, onde está Deus que permite que isso aconteça? Onde está o seu Deus que permite que isso aconteça? Então nós vemos que, na verdade, o ateísmo é uma opção para combater as crenças que são dogmáticas e são simplesmente movidas por essas crendices. Então aqui nós vemos, através dos nossos estudos, que os ensinamentos de Jesus devem ser estudados com profundidade, ampliados através de nossas pesquisas. Nesse caso nós falamos então o abandono completo dos mais amados. O que Jesus quis dizer com isso? A sede angustiosa. Aí nós temos então naquela passagem do Sermão do Monte, quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Como é que nós vamos encontrar justiça num mundo injusto? E como é que nós vamos saciar essa sede? Capitulação irremediável, daí então significa a rendição dele, inevitável. Como é que pode o Filho de Deus se entregar com tanta facilidade assim, para aqueles que eram soldados, para aqueles que iam matá-lo, que iam julgá-los? Se ele é Filho de Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse. O perdão espontâneo que expressava a humilhação plena, se batendo uma face e dê a outra. Bem-aventurados aqueles que são humildes. E aí, então, todas aquelas ideias que mostram para nós, na verdade, muito mais, a princípio, um sinal de fraqueza do que de força. Porque o mundo, na verdade, movido pela agressividade, pela violência, pelo exercício do poder, mostra que, na verdade, existe uma lei da selva que diz que a lei está sempre do lado do mais forte. E Jesus vem e fala para as pessoas, não revide, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse. E de lá para cá nós começamos a ver um mundo que, pelo contrário, muito mais do que seguir esses ensinamentos, parecem seguir uma direção oposta. E nada do que ele trouxe como mensagem para nós conseguiu, aparentemente, ser aplicado até hoje. As pessoas cultuam, frequentam as instituições, estudam, falam sobre suas crenças, mas nem sempre aplicam isso no dia a dia, porque nós temos eu sempre coloco para vocês aquela dupla personalidade, a personalidade terrena e a personalidade religiosa. Então, dentro do centro espírita, dentro da igreja, eu sou uma pessoa que tem fé. Mas no meu dia a dia, se eu não mostrar minha força, as pessoas vão me devorar. Então, esse perdão espontâneo e essa humilhação plena também é algo que contradiz, a princípio, tudo aquilo que o mundo exige de todos nós. O sarcasmo e ridículo entre os ladrões. Aí nós vemos simplesmente a humildade de não nos importarmos com aquilo que os outros nos apontem, os outros a forma como nos atingem. Mas, na verdade, mantemos sempre essa consciência, essa tranquilidade, essa humildade, de focarmos a nossa mente num propósito maior do que pensarmos simplesmente em ficarmos debatendo com aqueles que são os nossos semelhantes e são os nossos acusadores. Derrota sem defensiva. É a mesma coisa. Até mesmo naquela passagem, né, em que Jesus foi questionado, mas você não é o rei dos judeus? Você disse que eu sou rei, porque meu reino não é desse mundo. E aí então nós pensamos, mas como é que pode um rei, um indivíduo, com tanto poder ser pregado numa cruz? E aí então nós vemos no mundo hoje, religiosos levantando uma cruz, mostrando, esse aqui é o meu líder.
E as pessoas olham e falam, o seu líder é esse indivíduo morto que está aí pendurado? Então ele não tem força nenhuma. Consequentemente, aquilo que ele ensina também não tem força nenhuma. E finalmente aqui a morte infamante. Infamante significa um tipo de crime que perante a sociedade desperta uma rejeição ainda maior. Então Jesus, na verdade, foi morto e humilhado perante aquela sociedade e até hoje julgado também pelo tipo de morte que ele teve. Mas aqui diz para nós então Emmanuel, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então esse fracasso aparente significa exatamente isso. Ele ter sido atingido aqui no mundo, preso, executado, demonstrando aparentemente essa fraqueza moral, ou essa fraqueza física também, diante do mundo, mas que na verdade teve um propósito muito maior. Mostrar a sutileza da elevação espiritual, da elevação moral. E mostrando que a importância nossa não está aqui nesse mundo. A nossa importância está na nossa elevação em direção a Deus. Quando ele trouxe para nós aquela passagem que eu venci o mundo, e vocês também podem vencer, significa que vencer o mundo é estar aqui, voltar para lá imaculado, ou seja, sem se entregar, sem se deixar contaminar pelos vícios do mundo, e retornar ao mundo espiritual, elevado, mais forte do que nunca, em termos de condição espiritual. Então, demonstrando que o eu, ou seja, a nossa personalidade, nunca se dirigirá para Deus sem aprimoramento e sublimação de si próprio. E aí fala aprimoramento, nada mais é do que a nossa reforma íntima, a transformação moral que todos nós precisamos alcançar, e a sublimação de si próprio. Essa sublimação, muitas vezes nós nos preocupamos muito em fazer uma comparação daquilo que eu sou e daquilo que os outros são. Nós somos educados, beijo Dinha, beijo Mana, nós somos educados na nossa trajetória a vivermos essa competitividade. Eu sempre tenho que ser mais do que alguém. Eu sempre tenho que ter mais do que outra pessoa. Sendo que, na verdade, Jesus veio trazer para nós que a nossa luta, na verdade, é contra nós mesmos. Então, a sublimação de nós mesmos significa que hoje eu estou melhor do que eu era ontem. E amanhã, certamente, eu serei melhor do que eu sou hoje. E assim eu vou trabalhando essa minha transformação, porque, na verdade, o meu compromisso não é com o mundo para mostrar que eu sou bem-sucedido. O meu compromisso é com Deus, que conhece a minha mais profunda intimidade, e por mais que eu queira mostrar exteriormente alguém especial que eu sou, ou que eu queira ser, é intimamente que eu vou ser analisado, que eu vou ser julgado por Ele. Erasto fala isso, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então aquilo que nós fazemos, e a gente lembra aquela mensagem de Madre Teresa de Calcutá, a respeito de qualquer atitude que nós tenhamos com relação às pessoas, ao nosso sucesso, ao trabalho caritativo que nós realizemos, não nos preocupemos com aquilo que o mundo fala, se julgaram, se não julgaram, se aprovaram, se não aprovaram. O meu compromisso é com Deus. Somente entre mim e Ele que interessa essa relação. E aí termina Emmanuel para nós. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Ou seja, quantos de nós estamos aqui vivendo no mundo físico, reencarnação após reencarnação, apenas desfrutando de prazeres, sem nos darmos conta da importância que significa para nós estarmos aqui hoje, no agora, trabalhando pela nossa elevação. Quantos ciclos nós já vivemos com quase nenhum progresso? Aliás, os espíritos nos lembram sempre que de todo o planejamento reencarnatório que nós já tivemos, se nós cumpríssemos 20%, nós já seríamos extremamente bem-sucedidos. Que a esmagadora maioria não consegue passar de 5%. E essa maioria, nessa maioria estamos nós. Mas a partir de agora, e quando ele fala desses 5%, naturalmente ele fala para todos do mundo, desde nós que somos espíritas, para não fazer essa separação de quem foi salvo e quem não foi, até aqueles que vivem em guerra, até aqueles que vivem
no egoísmo. Aqueles que vivem quando nós abrimos as janelas de casa e olhamos para a rua e vemos as pessoas passando em seus carros, passando a pé. Aqueles que passam na mídia. Nós vemos, por exemplo, um jovem que foi preso por causa de crimes que cometeu. Qual era a programação reencarnatória dele? E desse tempo que ele esteve aqui, o que ele realizou de positivo e o que ele acabou adquirindo de débitos para serem saldados futuramente. Então nós vemos assim que essa falta de conscientização daquilo que Jesus trouxe para nós como mensagem, ela só começará de fato a ser vivida, a ser compreendida, se nós tivermos uma referência, tivermos essa filosofia. E muitas vezes não é apenas uma filosofia, porque como eu falei para vocês, quando nós falamos entre religiosos e ateus, nós não falamos de pessoas boas e pessoas más. Nós temos aqueles que são ateus que não acreditam naquilo, nas propostas religiosas que existem hoje, mas são pessoas que têm um princípio moral extremamente sólido e vivem isso fazendo a caridade, sendo pessoas generosas, pessoas construtivas. Então fazem simplesmente porque trazem os seus princípios. Mas não ficam imaginando o que será que vai ter depois. Qual será o meu futuro? Fazem porque são movidas por uma força que sequer compreende. Agora imaginemos se eles tivessem essa compreensão. A doutrina nos proporciona isso. Então não é aquela ideia assim de sejamos bons simplesmente pelo capricho de sermos bonzinhos. Nós temos que construir o bem, porque a nossa presença aqui no mundo, ela nos proporciona um aprendizado moral extremamente valioso, que vai trazer para nós consequências positivas para o nosso próprio crescimento. Então quando se fala que é loucura para muitos, para aqueles que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual, nós falamos daqueles que simplesmente ignoram o sentido de suas próprias vidas, ignoram essas verdades que os espíritos trazem para nós. E depois ele continua: semelhantes criaturas não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Isso quer dizer que eu, crescendo como indivíduo, como espírito, começo a desenvolver em mim mesmo sentimentos de nobreza, valores dos mais elevados, mas que se interrompem no momento em que a morte chega. E aí eu começo a construir um futuro fantasioso de céu, de inferno, ou mesmo do nada, sendo que poderia dar continuidade na sua evolução, porque nós aprendemos isso. O espírito ele tem uma evolução contínua, uma evolução linear. É aqui, depois no mundo espiritual, depois daqui no mundo espiritual, é um trabalho que não termina. Mas muitos de nós aqui no mundo físico vivemos apenas esse pequeno intervalo, sem a preocupação de fazermos um planejamento a longo prazo. Continua Emmanuel: dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Aí nós vemos aquele indivíduo que usa a força para a satisfação imediata dos seus interesses, mas não é capaz de buscar dentro de si mesmo a sua transformação e dominar os seus impulsos dos mais inferiores. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem. Vê sem conto a maneira da aranha encarcerada nas suas próprias teias. Quantos depoimentos nós temos de espíritos que se arrependem do modo de vida que tiveram, se arrependem do valor que deram para as coisas, não que as coisas não tenham valor, mas pelo modo como se relacionavam com as coisas. Já falamos sobre isso. A importância da riqueza, a importância da pobreza, dentro do contexto de cada indivíduo. Para uns é uma bênção, para outros é uma desgraça. Tanto a pobreza como a própria riqueza. Mas é a necessidade de uma prova, de uma expiação, de uma experiência de modo geral que vai proporcionar o seu crescimento. Mas se não tem essa compreensão, acabam se envolvendo, como foi colocado por Emmanuel, a maneira da aranha encarcerada nas suas próprias teias. Ele vai se embaraçando cada vez mais, e depois que desencarna é aquele espírito sofrido, aquele espírito culposo, aquele espírito que precisará de experiências dolorosas no futuro para poder se desvincular de alguma coisa que seria fácil, se ele tivesse entendido o porquê de sua existência. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora que representa a doutrina espírita, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação.
Então nós entendamos que a palavra da cruz, esse sacrifício final, significa exatamente o sacrifício de nós mesmos. Que eu consegui abrir mão de um monte de coisa que não era importante, da minha conduta, das minhas ideias, dos meus valores, de ver nas pessoas objetos do meu uso ou concorrentes para aquilo que eu desejo alcançar. Não façamos de nós escravos, porque quando nós escravizamos alguém, na verdade nós somos escravos de nós mesmos. E esses grilhões que são depois ateados, ou presos em nós, serão depois abertos através de muita dor. Então, essa mensagem que nós transmitimos hoje para o mundo, quantas vezes nós ouvimos assim, vocês espíritas, sei lá, vocês são meio estranhos. Essa coisa de fazer caridade, essa coisa de ser bonzinho, eu não sirvo para isso não. E por que isso tudo? Porque nós fizemos uma opção. Ainda que seja uma opção superficial, porque nós não conseguimos viver ainda esses mesmos valores com convicção, como nós vemos muito desses espíritas, que são para nós referências hoje. Pois é, começam então a inventar desculpas, dizendo assim, olha, sinto muito, porque eu já ouvi isso, eu já comentei com vocês uma vez, conversando com uma pessoa que tinha conhecimento, que tinha disponibilidade. Eu falei, por que você não faz um trabalho voluntário? É tão legal. Eu tenho mais o que fazer. Na lata, assim. Eu falei, nunca mais eu faço um comentário sobre isso. E esse mais o que fazer significava ficar em casa sem fazer nada, simplesmente mexendo nas suas coisas, porque era mais interessante, mais prazeroso do que se autodoar. Como eu já ouvi também, numa outra declaração, a Vaninha estava comigo, o trabalho voluntário é muito bacana, não trabalho de graça para ninguém. Na lata também assim, olhando no olho sem piscar. Então nós vemos assim pessoas que ainda vivem dessa forma, ou se não são tão diretas, sempre procuram se desvincular, se desvencilhar, sempre aquela desculpa para dar, olha, eu tenho coisa para fazer, sinto muito, não posso fazer nada. Nós estudamos sobre isso falando sobre caridade, lá no livro de Leon Denis, Depois da Morte, quando ele fala sobre a caridade moral, a caridade material. A Miriam colocou até em enterro e escuto. Para você é mais fácil, você é espírita, ainda bem, né? Como se espírita fosse insensível, fosse anestesiado. Então, como diz aqui, para fecharmos o estudo de hoje, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, que esse é o nosso objetivo, enquanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação, ou seja, na conquista íntima de vencermos a nós mesmos do auto-sacrifício. Então essa palavra da cruz para nós, ela tem essa representação de ser para nós toda a mensagem que Jesus deixou, de deixar para nós todos os valores que hoje nós podemos tomar para nós mesmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Essa é a nossa maior conquista. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Vou passar para a Miriam.